Olá, como vai? Estamos iniciando mais um estudo, né? Só que dessa vez é um estudo novo mesmo, né? Olha só, a nossa nova lição da Escola Sabatina, tá? E o título é Missão de Deus, Minha Missão. Missão de Deus, Minha Missão. Eu vou começar pela introdução aqui, onde ele conta a história de uma parábola, né? Uma parábola de um pântano pavoroso. E às vezes as pessoas passavam por aquele pântano e acabavam caindo na lama e ficavam ali se debatendo, gritavam, e as pessoas na cidade próxima, eles ouviam. Era uma cidadezinha, um vilarejo, e eles ouviam que era terrível, porque viam que as pessoas iam se esvaindo em força, e aí que eles decidiram fazer uma reunião, né? Começaram a elaborar algumas teorias, algumas assembleias, né? Alguns apresentaram algumas soluções do que poderia fazer, né? Continuaram se reunindo, conversando, tentando resolver aquele problema nessas reuniões, né? E aí, as discussões estavam tão grandes, muita gente vindo nas discussões ali para resolver o problema do pântano. E precisava, por exemplo, uma água, uma comida, o aluguel do auditório. E aí começaram a fazer então alguns bazares, algumas campanhas para arrecadar dinheiro para aquelas reuniões destinadas a salvar as pessoas que caíam lá no pântano, né? E aí, como o grito das pessoas que caíam lá era terrível, então decidiram que era melhor ter uma sala à prova de som para ter essas reuniões. Então mandaram fazer a sala à prova de som, aquilo custou muito dinheiro, né? Mas os gritos continuavam, né? E as discussões também continuavam, né? Mas não ficou nisso. Ninguém foi lá ajudar as pessoas que estavam em apuros. Claro que é só uma parábola, né? Mas ilustra bem algumas igrejas, né? Ou alguns líderes de igreja, ou alguns membros de igrejas. O mundo está aí, as pessoas estão se perdendo. Estão morrendo, nem sabem que estão em perigo. E aí muitas vezes a gente perde muito tempo em reuniões, em comissões e tudo mais, mas não resolve o problema. E o desafio do estudo dessa lição durante esses próximos 3 meses é fazer com que você, com que os cristãos de forma geral, saiam dessa letargia. Não fiquem apenas na teoria, mas na prática, para tirar as pessoas desse pântano tenebroso do pecado, né? E o objetivo, dizem os autores da lição, que é que cada pessoa aceite o desafio. Olha, o desafio tem a ver com a oração, pedindo o Espírito Santo, e aplicar o que aprendeu e relatar a sua experiência a cada semana, dando o seu testemunho. Um detalhe interessante é que esta lição foi escrita por 6 centros de missão global, 6 diretores de centros de missão global. Esses centros de missão global, eles ficam espalhados ao longo do mundo, né? E várias pessoas participaram. Tem inclusive a página web aqui desse centro, onde você vai encontrar inclusive experiências, testemunhos e conhecer mais a respeito dessa missão global. Então, o site está aí, www.globalmissioncenters.org, né? Mas vamos ao nosso estudo de hoje, o primeiro, o número 1, o início. Nós teremos aqui ao longo dessa jornada 13 lições, né? 13 semanas estudando esse assunto. E o primeiro assunto é dividido em 2 partes. A primeira parte, então, aqui estudaremos essa semana, e a parte 2, na semana seguinte, cujo título é A Missão de Deus nos alcança. A missão de Deus nos alcança. E já temos aqui o primeiro verso. O verso primeiro está em Gênesis capítulo 3, verso 9. Tome aí sua Bíblia, leia. Diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Na última lição eu perguntei assim: você sabe quem foi o primeiro missionário?
O primeiro missionário foi Deus, não é? Porque ele já partiu numa missão de resgate. Às vezes a gente pensa que o primeiro missionário foi Abraão, que foi lá ser missionário em terra estranha, mas não. Né? E nem no Êxodo, quando Moisés saiu de Midian e foi lá resgatar o povo e trazer o povo para Canaã. Também não começou com Jesus Cristo quando ele veio como um ser humano e viveu aqui na terra. A missão começou até antes mesmo, né? Porque havia um plano, lembram que estudamos esse plano da redenção? Eu tenho dito, e vou continuar dizendo, que a Bíblia é uma linha do tempo, porque Deus, quando criou esse mundo, ele criou o tempo. E ele se comunica com o homem através do tempo. E as coisas no plano de Deus tinham tempo para acontecer. Cada detalhe, cada coisa veio no tempo certo. Não é? E houve um momento, o momento da criação, que ocorreu há perto de 6.000 anos atrás, de acordo com a cronologia da Bíblia. O homem foi criado, vivia no paraíso, num lugar maravilhoso, mas ele tinha o poder de escolha, ele tinha um livre-arbítrio. E chega um momento que Eva se aproxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês conhecem a história, e ela ouve a serpente, na verdade ouve a Satanás, que usa a serpente como médium. Muito perigoso esse negócio de ouvir os médiums. Os médiums falam por outra pessoa, e a pessoa que está por trás é um espírito, e é um espírito do mal. O espírito do bem não faz dessa maneira, a Bíblia não apoia isso. Muito pelo contrário, a Bíblia condena esse tipo de atitude. E através da serpente, Eva foi enganada e teve pecado. Então, aí o homem peca e ele perde aquela conexão com Deus. A própria luminosidade que ele tinha em volta de si, ele perde. Ele percebe que está nu, no sentido de que Deus está vendo o que eu fiz. Né? E ele se esconde. Faz lá umas roupas, uns aventais mal feitos de folhas. E ele e Eva agora estão escondidos. E Deus vai atrás deles. E faz essa pergunta, né? Onde vocês estão? Então, Deus inicia esse trabalho de missionário, de missão, de salvar o homem, né? E é por isso que a gente também tem que estar motivado hoje em dia para imitar a Deus, né? Mas, antes de entendermos a missão, a gente tem que entender o Deus da missão. O que ele realmente deseja de nós. O nosso guia de estudo, a nossa lição da Escola Sabatina, que é chamada assim porque estudamos ao sábado especialmente, a gente percebe aqui alguns itens que aparecem na parte auxiliar, onde diz que o Deus da Bíblia é um Deus missionário. Ele criou a humanidade porque ele queria se relacionar com a humanidade, à sua imagem, começa ali a comunhão, essa comunhão é separada pelo pecado e ele quer restaurar essa comunhão novamente. Infelizmente, essa comunicação face a face que Adão e Eva tinham foi perdida com o pecado. Infelizmente. Né? Mas Deus quer resgatar, ele não desistiu de nós, ele se recusa a desistir de nós. E tem aqui, na parte, especialmente nessa lição, tem uma parte que são textos de Ellen White, e eu gostaria de falar com vocês, ou ler para vocês, um trechinho do Profetas e Reis, página 312. Aquele que se assenta sobre os querubins, ou seja, o Criador, né, continua a conduzir os assuntos da terra. A história das nações fala conosco. Deus, aquele que não erra, está conduzindo todas as coisas para alcançar seus objetivos. As profecias que o grande Eu Sou tem apresentado em sua palavra, unindo elo com elo na cadeia dos acontecimentos, da eternidade no passado à eternidade no futuro, dizem-nos em que momento estamos hoje na sucessão dos séculos e o que podemos esperar no futuro. Tudo o que a profecia tem predito que haveria de acontecer até o presente tem tomado o seu lugar nas páginas da história,
E podemos ter certeza de que tudo quanto ainda está para suceder se cumprirá em seu devido tempo. Percebe o que ela está dizendo aqui? Que esse plano que Deus elaborou antes da criação do planeta Terra, ou seja, na eternidade, porque o tempo foi criado para nós aqui na Terra, e depois do milênio, na eternidade futura, esse plano já existia. E quando você toma a sua Bíblia Sagrada e começa a estudar essa linha do tempo, que aliás eu recomendo que você assiste alguns vídeos da linha do tempo aqui no canal Chegou a Hora, você percebe aonde nos encontramos nessa história. Aonde nos encontramos na história, né? E aí, ela diz mais, como os raios do sol penetram até os mais afastados recantos do globo, assim Deus determina que a luz do Evangelho se estenda a todos sobre a terra. Porque o povo não sabe o que está acontecendo, eles não conhecem essa linha do tempo. Eles não conhecem em que tempo estamos vivendo. E, aliás, o livro Eventos Finais diz que essa é a verdade presente, que os vigias deveriam erguer agora a voz e mostrar ao povo aonde nos encontramos na história profética. Onde nos encontramos. Vocês sabem que o nosso guia de estudo é dividido em estudo diário. Então temos vários tópicos. Por exemplo, a parte seguinte, que é o primeiro tópico dessa lição, tem como título Deus que nos alcança. O Deus que nos alcança. Deus tinha um propósito para Adão e para Eva, para que eles vivessem em conexão com Ele, em perfeita harmonia. Eu tenho até um amigo que escreveu um livro chamado Harmonia versus Desarmonia. E realmente o mundo estava em harmonia e Satanás lançou aqui a desarmonia. Hoje é uma desarmonia total, né? Hoje é uma desarmonia total. Mas Deus deu um dom precioso ao ser humano naquela ocasião, o dom de escolher o livre arbítrio. E infelizmente, como eu disse, Satanás induziu Eva, ela comeu o fruto, e aí ela foi ser missionária de Satanás. A missão dela foi levar o fruto para Adão. Veja como é que algumas vezes algumas pessoas podem ser missionárias de Satanás. Sim, porque você leva coisas de Satanás para os outros. Aí você é missionário dele. Foi o que aconteceu com Eva. E Adão comprou a mensagem e também caiu. E agora os dois, né, se tornaram, como diz Satanás, conhecedores do bem e do mal. Grande vantajão conhecer o mal, né? Se eu vou tomar veneno para ver como é que é sentir. Não preciso tomar veneno para saber como é que sente, né? Eu vou pegar e vou pular dessa ponte aqui para ver o que acontece. Não precisa disso. Tem certas coisas que é melhor você não conhecer, né? Especialmente o mal. E eles acharam que era grande coisa. E eles começaram a conhecer o bem e o mal. E aí Deus teve que entrar em ação. Entrou a missão salvação, a missão redenção. O plano da redenção elaborado lá no início, ou melhor, antes da fundação do mundo, entra em execução e começa a ser implantado. Nós estudamos lá em Efésios 1, verso 4, que esse plano existia antes da fundação do mundo. E Deus agora vai buscar, e as primeiras palavras de Deus para com Adão é: Adão, onde você está? Na verdade, eu imagino que Deus começou a dizer assim: Adão, o que você fez, meu filho? Ele sabia onde Adão estava. Ele queria que Adão caísse em si. Onde eu vim parar? Né? Sabe quando você comete alguma coisa errada, ou vai a um lugar errado, né? E você se arrepende? Por exemplo, você vai a um lugar perigoso. Você fala: gente, onde eu vim parar? O que eu estou fazendo aqui? E é mais ou menos isso que Deus falou: Adão, olha onde você está. Onde é que você está? Perdeu a sua luminosidade, perdeu a sua conexão com Deus, conheceu o medo, o temor, conheceu a desarmonia, a culpa, e sabia que seria castigado, porque Deus tinha dito: um dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer.
E ali começou a morte, os efeitos da morte, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Deus foi em busca da humanidade e Ele quer que a gente imite Ele. E vá também em busca desses perdidos. Às vezes você tem aí um filho perdido, às vezes um tio perdido, às vezes um sobrinho perdido. E é o seu dever falar para eles a respeito de Deus e de sua missão, do que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para que eles livremente façam a sua escolha. Não fiquem ao lado de Satanás, mas ao lado de Deus, né? Então hoje Deus ainda pergunta: onde você está? O que você está fazendo? Veja a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua situação, mas tem gente que está casado com uma pessoa que não é a esposa dele ou o esposo dele. Ou tem gente que vive de maneira incorreta. Ou tem gente que está mergulhado nos vícios. Ou tem gente que está mergulhado em dívidas porque se envolveu com uma série de coisas, né? E Deus pergunta: olha a sua situação. O que você está fazendo? Onde é que você está? Mas Ele não só pergunta, Ele traz a solução, que é o plano da redenção, né? Por isso que o título dessa primeira lição, na verdade desse primeiro tópico, é o Deus que nos alcança. Ele quer nos resgatar, nos tirar. Como Davi disse: Deus me tirou de um poço de lama. Aquele poço de lama que eu falei lá no passado, né? Então, Deus começou a apresentar a sua missão ali em Gênesis capítulo 3, nos versos 14 e 15. Quando Deus apresenta em Gênesis 3, verso 15, Ele está mostrando, por exemplo, o plano da redenção em miniatura. Você se lembra de Gênesis 3, verso 15? Leia aí na sua Bíblia, diz assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E aí vem a promessa, a redenção: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mostrando que a serpente, Satanás, o antigo dragão, ele iria ferir a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo esmagaria a cabeça da serpente, né? A primeira promessa. Na parte seguinte, o nosso título é O Deus que anseia estar conosco. E aí nós vemos que, apesar de todos os problemas que eles tiveram, Deus queria continuar com o ser humano. Ele não queria ficar longe do ser humano. Quando você lê, por exemplo, em Gênesis 17, verso 7, 26, verso 3, 28, verso 15, você vê Deus querendo estar com o homem, junto com o homem, né? E Deus começa a intervir nas coisas do ser humano. Logo depois do dilúvio, o povo construiu ali uma torre de Babel, e Deus teve que intervir. A maldade do homem começou a crescer de novo. E aí ele confunde a língua do povo, né? E ele fala: não, preciso pegar e chamar alguém aqui, um missionário. E ele chama Abraão. Na verdade, mudou até de nome. Inicialmente era Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão. E ele tinha um destino. O destino de Abraão era ser um canal de bênçãos. Olha, eu gostaria até de ler com vocês Gênesis 17, verso 7. Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis 17, verso 7, Deus disse a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus queria ser o Deus de Abraão. Deus queria ser o Deus da descendência de Abraão. E aí nós temos o capítulo 26, verso 3. Deus agora falando o seguinte a Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então ele diz assim para Isaac, em 26, verso 3.
fala para ele habitar ali na terra de Canaã, e diz, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Serei contigo. Ah, esse é o segredo, gente. Esse é o segredo de você se dar bem na vida. Pedir que Deus fique contigo. Porque esse foi o segredo de Isaac, o segredo de Abraão, o segredo de Noé, o segredo de Enoque, o segredo de Adão. Se Eva lá no começo tivesse estado com Deus, não deixado o seu lado, não teria todo esse problema. Mais um texto, 28, verso 15. Nós vemos agora acontecendo a mesma coisa, só que agora no lugar de quem? No filho do Isaac, Jacó. Diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu pego esses versos e coloco para mim. Sim, porque a Bíblia também fala para você, e Deus fala assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele está com você e vai te guardar por onde quer que você vá. É isso que Ele quer estar com você, né? E aí, dentro desse plano de redenção, a gente vê depois Moisés, né, ali no deserto, constrói um tabernáculo. Por que construiu o tabernáculo? Porque Deus queria ficar com eles, não é? Deus, e me fareis um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. E aí o que acontece? Ali aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, aquele cordeirinho, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, que dentro do plano da redenção viria e morreria no tempo certo determinado por Deus. Em Gálatas 4 diz, vindo a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, Jesus veio. E Ellen White diz que nos desígnios de Deus não existe adiantamento ou tardança. Quando o relógio do tempo bateu, Jesus nasceu. Ele veio a essa terra. E a pergunta que aparece aqui, de que forma você experimenta a presença de Deus em sua vida? De que forma você percebe isso, né? E Ellen White, no livro Profetas e Reis, diz assim, o Senhor diz hoje a seus filhos, sejam fortes, trabalhem, porque eu estou com vocês. Os cristãos sempre encontram no Senhor um forte apoio. Podemos não conhecer a forma como Ele ajuda, mas de uma coisa sabemos, o Senhor jamais abandona aqueles que nele põem a sua confiança. E aí ela diz assim, se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor preparou o seu caminho para que a vontade do inimigo a respeito deles não se realizasse, não andariam tropeçando e se queixando, sua fé estaria firme em Deus e nenhuma provação teria poder para os abalar. Eles o reconheceriam com sua sabedoria e eficiência e ele poderia realizar aquilo que deseja por meio deles. Deus deseja estar com você. Permita que Deus esteja na sua casa, permita que Deus esteja no seu trabalho, permita que Deus esteja com sua família. O segredo é esse, Deus junto. O próximo tópico diz, o Deus que se tornou um conosco. O Deus que se tornou um conosco. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus começou então a implantar esse plano, o plano da redenção, né? Um plano por meio de Abraão, depois por meio de um povo, quando Jacó tem o seu nome mutado por Deus para Israel, então o povo de Israel agora é o seu povo, né, que deveria representar a sua natureza, o seu propósito para o mundo. As pessoas olhariam e falariam, puxa vida, mas que povo especial, eu queria ser igual a esse povo. Qual é o segredo deles? O segredo deles é esse Deus que eles servem. O Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Não é? E aquilo era para ser a missão deles. Né? E finalmente, Deus envia seu Filho. Né? Deus envia seu Filho. E nós vemos de maneira concreta
que Deus queria estar conosco. Quando você lê lá no livro de Mateus, no capítulo 1, ali quando descreve o anjo conversando com Maria, e ele fala para ela, o seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Jesus seria aquele que viria em forma humana, habitaria com o ser humano, nasceria de uma mulher, sofreria as dificuldades da vida. Nós estivemos uma vez ali em Nazaré, eu e minha esposa, e ali existe uma cidadezinha reconstruída, como seria nos tempos de Jesus, não é? E os turistas vão e visitam, veem como era a comida, como era que eles fiavam, como eles trabalhavam, como era uma carpintaria, como era uma sinagoga, uma prensa de azeite. E minha esposa falou, nossa, como era terrível viver nessa época, hein? Não era fácil viver nessa época. E não era mesmo. E Jesus veio nessa época. De acordo com Ellen White, e de acordo com a cronologia da Bíblia, cerca de 4.000 anos desde o início do mundo, desde que o homem pecou. Deus visitou a esse planeta, Deus conosco, Emanuel. E aí ele começa a habitar com a humanidade, inicialmente nascendo em Belém, depois alguns anos passados no Egito em fuga, depois retornando, estando em Nazaré, e depois ali em Israel, especialmente na Galileia e em Jerusalém, na sua missão de resgatar o homem. A encarnação de Cristo era a promessa lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Deus mostrou de forma concreta, diz a lição, o seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. E mesmo depois que ele foi para o céu, ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, não. Não vou, não. Ou seja, ele quer permanecer conosco, né? E aí nós temos, por exemplo, aqui na pergunta número 4 do nosso guia de estudo, onde fala de João capítulo 1, 14 a 18. Vamos até ler João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o Verbo divino, o Verbo de Deus, a palavra de Deus que criou esse mundo, porque ele criou esse mundo pela palavra. Agora ele se fez carne, se materializa em forma humana e anda pelo nosso planeta. Cura os doentes do planeta, expulsa os demônios, abençoa as pessoas, traz palavras de vida e de conforto, come a nossa comida, sente as nossas dores e finalmente morre pelo ser humano, né? De acordo com o plano divino, ele se torna um conosco, né? É um amor muito grande o que Deus tem, deixar lá o seu trono de glória, né? E vir aqui morar com o ser humano, né? Um Deus que realmente quer ficar conosco, né? Tem um texto de Ellen White no livro Caminho a Cristo, que eu recomendo, esse livro é fantástico. Ele diz assim, esse enorme sacrifício de Cristo não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. De acordo com São João 3,16. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas ele proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus sofreu junto com seu Filho. Na agonia do Getsemane, na morte do Calvário, o coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Algumas pessoas pensam que Deus era um Deus irado, né? Estava com raiva do ser humano e Jesus veio aqui a aplacar essa ira. Não, não. Deus deu o seu Filho porque Ele ama o ser humano. Ele ama a humanidade. Alguns tentam colocar, por exemplo, Maria como a intercessora, mas ela não é intercessora. Ela apenas foi usada por Deus para ter Jesus.
para dar à luz a Jesus. Nesse sentido, ela é importante, mas ela não é intercessora. O intercessor é Jesus Cristo. Toda vez que alguém ou uma igreja usa Maria como intercessora, está blasfemando, porque recusa Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Messias. Arruma uma outra Messias, né? Que não é a realidade. Ela não é a Cordeira de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ela é importante porque foi uma santa mulher que Deus escolheu, né? Por isso que o anjo disse: salve Maria, cheia de graça, seja agraciada. Você vai ser a mãe de Jesus Cristo. Aquele que vai ser o intercessor, a ponte que liga a terra até o céu. Mas não é Maria, é Jesus. Jesus é este, né? O próximo ponto tem como título: o Deus que continua a estar conosco. O Deus que continua a estar conosco. A gente, quando lê a Bíblia e vê a vida e o ministério de Jesus, a gente consegue ver a revelação máxima de Deus. É por isso que ele disse para os discípulos: vocês estão perguntando pelo Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então Jesus veio para revelar o Pai. Ele viveu aqui 3 anos e meio. Sabe quanto é 3 anos e meio? 1260 dias. Interessante esse número, né? Que ele aparece em várias profecias. Ou 42 meses. Aparece em algumas profecias. Parece que Deus tem alguns números interessantes. Eu recomendo até que você assista um vídeo que temos no canal sobre o número 7. Outro número que aparece na Bíblia várias vezes. E tem uma simbologia em tudo isso, sabe? E ele prega aqui durante 3 anos e meio a sua missão, tenta buscar o ser humano, forma os seus discípulos, né? Dá as instruções. Essas instruções são registradas na palavra de Deus pelos profetas, pelos primeiros discípulos, por Lucas, por Paulo. E nós temos então na palavra de Deus, e nós vemos, por exemplo, a missão de Deus. Qual a missão de Deus? João 3,16. Lembra o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando você crê em Jesus, é a sua oportunidade de ter a vida eterna, né? Então, Deus é essa ligação que vem desde o passado até os dias de hoje e no futuro, né? O plano da redenção sendo elaborado e sendo colocado em prática, né? E Paulo diz em 2 Coríntios 5,21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vocês se lembram lá na Páscoa o que aconteceu? Os hebreus, eles iam ser libertos e eles tiveram que matar um cordeirinho, pegar um pouco daquele sangue do cordeiro e passar na porta. E aquele foi o sinal para que o anjo do juízo não destruísse o povo de Israel. Ele passou, não matou os primogênitos israelitas, mas matou os primogênitos dos egípcios. Aquele sangue simbolizava Jesus. Quando você aceita o sangue de Cristo e é colocado na sua porta, na sua fronte, na sua vida, você é salvo pelo sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, quando viu Jesus vindo para ser batizado, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela simbologia do Cordeiro que era sacrificado no tempo, né? E quando a gente lê o livro de Mateus, no capítulo 28, 18 a 20, é muito interessante porque a gente vê que Jesus quer ficar conosco o tempo todo. Não é só agora, não. É para sempre. Então, quando você olha 28, é o último capítulo de Mateus. Eu vou ler todo. Na verdade, nós vamos repetir esse texto algumas vezes, porque ele é a grande comissão, ele é a missão que é enviada, é dada aos discípulos e a nós também. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a parte que eu quero destacar. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto existir esse tempo aqui, Jesus vai estar conosco. E na eternidade, né? E na eternidade vai estar conosco, né? E Ele vai estar conosco nos ajudando a cumprirmos essa missão de levar o Evangelho a outras pessoas. E aí vamos para a parte final, que tem como título Deus voltará para nos buscar. Uau! Então Ele prometeu, Ele veio e Ele voltará. É a linha do tempo, o plano da redenção que eu mostrei para vocês, tenho mostrado aqui. Percebam cada coisa. Hoje, Jesus, ele, depois de ter ressuscitado e ir para o céu, ele está no santuário celestial, fazendo propiciação por nós, intercedendo por nós. Quando você ora Jesus aqui, ele está intercedendo por você diante do Pai, lá no santuário celestial. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Quando você lê o livro de João, também um verso muito conhecido, São João 14, dos versos 1 até o verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a nossa bendita esperança. A esperança de todo adventista. E quando eu digo adventista, não estou dizendo só adventistas do sétimo dia, porque todo cristão que crê na Bíblia crê nessa passagem. Então, nesse sentido, ele também é um adventista, porque adventista é a pessoa que acredita no advento de Jesus Cristo. Então, eu estou falando para você da Assembleia de Deus que acredita na volta de Jesus. Estou falando para você, cristão do Brasil, que acredita na volta de Jesus. Estou falando para você, batista, que acredita na volta de Jesus. Estou falando para você, muçulmano, que acredita na vinda de Jesus Cristo como profeta, mas eu creio que ele virá como o grande rei que vai estar nessa terra. Estou falando para você, católico, que acredita na volta de Jesus. Na verdade, não sou eu que estou falando, é ele que está dizendo, né? Virei outra vez. Ele prometeu. E quantas promessas de Jesus não se cumpriram? Nenhuma. Porque quando ele avisa, a coisa acontece. E olha, em Apocalipse 21, verso 3, a gente lê esse texto inspirado de João, que diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. O Deus da missão finalmente vai cumprir o seu desejo de estar com o povo de Deus. A gente fica assim pensando como vai ser maravilhoso estar dentro daquela cidade, a Jerusalém celestial, junto com os anjos de Deus, junto com o próprio Deus, o Pai, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, e com os salvos, com os profetas. Quanta coisa a gente vai ver. A Bíblia diz que aquilo que a gente não imaginou, que não subiu à nossa mente, que não entrou no coração, é o que está reservado para os filhos de Deus. O desejo de Deus vai se cumprir. E olha, eu devo dizer para você, nessa semana, em cada semana, na verdade, nosso estudo, nós vamos ter um desafio. Esse desafio aparece justamente na lição de quinta-feira de cada semana. E aqui, o desafio de hoje é o seguinte: ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Então, coloque aí na sua agenda. E ore a cada dia, quem sabe de manhã, a hora que você acorda e se levanta. Fala: Senhor, me motive, me ajude a fazer parte da missão. Quem sabe você leva um folhetinho, alguma coisa, uma literatura, aí você vai no metrô e você entrega. Você vai no ônibus, você entrega. Você encontra alguém, você entrega.
Ou você fala, dá o seu testemunho lá no seu trabalho, no seu vizinho, para alguém. E você ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Você também é um missionário, não é? Ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte dessa missão. Existe aqui um texto de Ellen White que diz assim, o seguinte: é nosso privilégio compreender as grandes responsabilidades que Deus colocou sobre nós para que não estejamos em trevas quanto ao que está para sobrevir ao nosso mundo. Não podemos enfrentar aquele dia sem preparação. Ou seja, a gente, enquanto fala para os outros, a gente acaba se preparando também. E a segunda parte da nossa missão dessa semana é um desafio que vai ter cada quinta-feira. Desafia-se, ou desafie-se. Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, quem sabe um vizinho, um colega, um comerciante e outros, e ore pela pessoa escolhida todos os dias. Então, você fala assim, como é que chama meu vizinho? Ah, meu vizinho chama-se Antônio. Vou orar pelo Antônio. Põe lá no papelzinho e de manhã você ora para fazer parte da missão e fala, Senhor, abençoe Antônio, seja com ele, cuide dele, olha as lutas dele, as dificuldades que ele tem. Por favor, tenha misericórdia dele. Comece a orar pelo Antônio. Ou quem sabe um colega de trabalho, né? Ah, como é que chama o seu colega de trabalho? Ah, chama-se Walter. Olha, senhor, seja com o Walter. Veja o que aconteceu com ele, tem esse problema, situação. E ele não te conhece. Por favor, Senhor, me ajude a levar para ele em alguma oportunidade essa mensagem. Mas enquanto isso, abrande o coração dele, mude a vida dele. Quem sabe é um parente, né? Quem sabe é um parente próximo, quem sabe é um parente distante. Mas desafia-se, põe aí um nome. Me veio na minha mente agora um nome aqui de um parente que não conhece a Jesus. Gente boa, mas não conhece. E não está preocupado. E as coisas estão acontecendo. E logo chegará o tempo que a pessoa tem que fazer uma decisão. Ou porque está idoso e sabe que vai morrer, ou porque Cristo está voltando, porque nós estamos vivendo no fim dessa linha do tempo. Quando você assiste aqui os vídeos do Chegou a Hora, você percebe isso, né? E nós temos ainda uma parte final, que é chamada aqui no nosso estudo como estudo adicional, que talvez seja interessante a gente falar. Antes, porém, deixo rapidamente citar algumas coisas da parte auxiliar da lição. Primeiro, aqui é dito que a missão é um atributo de Deus. Deus já é um missionário por excelência. Ele foi atrás de Adão, ele foi atrás de Noé. Na verdade, ele foi atrás até de Caim, dando todas as chances a Caim. Infelizmente, alguns não aceitam. Ele foi atrás de Nabucodonosor e enviou lá Daniel para salvar aquele rei. Deus é um missionário por excelência, né? E ele vai lá em Adão e fala, Adão, onde você está? Ou como é que você está? Que situação você se encontra? Olha aí com esse avental ridículo, feito de folhas. Eu vou fazer uma coisa melhor para você. E ele mata o cordeirinho, que já simbolizava Jesus Cristo, e pega as vestes, ou melhor, aquele couro do cordeiro, e transforma em uma veste, uma roupa de couro, de peles, e coloca sobre Adão e sobre Eva, simbolizando as vestes de justiça propiciada pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, né? E mesmo em meio ao juízo ali, quando ele fala, vocês vão morrer, entendeu? Porque vocês comeram, ele traz a promessa de que Jesus viria, né? A promessa de um Redentor em Gênesis capítulo 3. E aí Jesus vem, ele se encarna. Então a encarnação como missão, Jesus vem lá do seu trono de glória e vem aqui para essa terra instaurar um reino de graça. Olha, eu vou dizer para vocês, quantos missionários seguem esse exemplo? Saem aqui do Brasil e vão lá para algum país árabe, vão lá para a China, vão lá para a África, vai para um outro país estranho, uma língua estranha, um povo diferente, uma cultura diferente, para contar de Jesus para essas pessoas. Não é? E às vezes demora, às vezes as pessoas não querem ouvir.
Eu me lembro, por exemplo, a história de um missionário ali na Tanzânia, que ele chegou ali e o chefe da tribo falou assim: "Você pode ficar aí, mas ninguém vai ouvir o senhor não, viu?" Ele falou: "Mas eu queria contar para vocês uma história tão bonita a respeito de Jesus." "Não, o chefe falou que não é para ouvir." E ele foi ficando, passou 1 ano, passou 2 anos, ninguém queria ouvir. Ele tentava se aproximar, eles respeitavam o missionário, mas não queriam saber da história de Jesus. Olha que situação terrível. A pessoa sai do seu país, vai para lá, passa anos e não consegue contar a história. Finalmente, um dia, um daqueles nativos veio até aquele missionário e falou: "Missionário, o senhor pode me fazer um favor?" Ele falou: "Claro." Ele falou: "Minha esposa está doente, eu queria levá-la ao hospital e o senhor tem carro. O senhor me levaria no seu jipe lá para o hospital?" Ele falou: "Claro, vamos buscá-la." Trouxeram a esposa, puseram ali no seu carro, no seu jipe, e eles foram em direção ao hospital, na cidade. Quando chegou no hospital, o missionário falou: "Trate de sua esposa, eu vou ficar aqui no carro, eu aguardo, tempo que levar, não se preocupe, tá? E eu vou levar ela de volta e você sem problema nenhum." Tá bom. Mas não passou muito tempo, aquele nativo voltou. E falou: "Missionário, o senhor me leva lá na tribo de novo?" Ele falou: "O que aconteceu?" Ele falou: "O médico falou que a minha esposa precisa de sangue. E a gente tem que achar uns nativos que queiram doar o sangue para minha esposa." O missionário falou: "Não, vamos lá conversar com o médico. Não precisa ir lá na tribo, não." E o missionário entrou e falou com o médico: "Ela precisa de sangue?" E o médico disse: "Sim." Ele falou: "Então pode tirar o meu sangue. O meu sangue é tipo O, sou doador universal." O médico olhou para ele e falou: "Mas o senhor vai querer doar o seu sangue para essa nativa?" Ele falou: "Sim." "Serve?" "Serve." Então, tirou o sangue dele e passou para aquela mulher, e a mulher foi salva. Aquela notícia correu pela tribo, que o missionário havia doado o seu sangue por aquela nativa. O chefe da tribo chamou e falou: "Missionário, a gente ficou muito impactado com o que o senhor fez pelo um membro da nossa tribo. Agora a gente quer ouvir a história. Que história é essa que o senhor quer contar para nós?" Vejam vocês que muitas vezes a missão também depende de um ato de amor, que foi o ato de amor daquele missionário, né, agindo como Jesus agiu. E finalmente, o terceiro ponto que nós estudamos foi a segunda vinda de Cristo, quando a missão de Deus vai estar concluída. A cidade celestial vai ser restaurada. Adão e Eva estarão ali vendo novamente o jardim do Éden. E estarão com Deus, e Deus estará conosco. Que coisa maravilhosa, né? Nem sempre é fácil, viu? Às vezes é difícil. Ellen White mesmo diz que Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e, se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. Enquanto obedecessem à sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Vão a todas as nações, ele ordenou, até as mais distantes partes do mundo habitado, e estejam certos de que a minha presença estará com vocês ali também. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei sempre ajudando vocês a executar suas tarefas. Estarei guiando, confortando, santificando e sustendo vocês e tornando-os bem-sucedidos quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Então, queridos, a missão pertence a Deus. Você vai ser enviado por Deus. Aceite a missão. Qual é a missão dessa semana? Qual é o desafio? Ore para que Deus motive você para a missão. E qual é o desafio que você faz para você mesmo? Aprenda o nome de alguém. Um vizinho, um parente. Coloque esse nome na sua agenda de oração e comece a orar por ele. Que Deus abençoe você. Foi muito bom passar esse momento com você, estudando o primeiro estudo de nossa lição, né? Que tem esse título fantástico. Missão de Deus, minha missão. Mas na próxima semana a gente volta de novo. É a segunda parte desse tema, a missão de Deus nos alcança.
voltaremos e continuaremos estudando. Se você gostou do nosso estudo, por favor, compartilhe, né? Dê aí o seu like, faça o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, escreva a dúvida. Eu tento responder na medida do possível. Mas antes de encerrarmos, eu quero orar com vocês, tá bom? Eu não sei o seu nome, mas sei que você é parte da missão de Deus. E Ele quer que você esteja com Ele também. Vamos orar. Querido Pai Celestial, ficamos felizes, Senhor, em saber que o Senhor tem um plano de salvação que vem desde o passado, atravessa o nosso tempo e mostra o futuro. E tudo tem se cumprido à risca e com certeza vai se cumprir a parte final também. Temos fé nisso, confiamos em Ti. Aqui está esse teu filho, essa tua filha que está assistindo a este programa. Senhor, que através do Espírito Santo toque o coração dessa pessoa, renove a sua mente, faça com que ele seja um missionário onde ele está. Missionário com o vizinho, missionário com um parente, missionário no trabalho. Coloque o nome da pessoa pela qual ele precisa orar em sua mente, que ele possa anotar e começar a orar por essa pessoa. Senhor Jesus, nos ajude a orarmos pela missão, a missão de terminar nessa terra, levando o Evangelho a todo mundo, a cada tribo, a cada língua, a cada povo, começando a nossa vizinhança, começando em nossa cidade. Querido Jesus, continue ao nosso lado através do Consolador, o Espírito Santo. Que Ele penetre o nosso coração e nossa mente, colocando as palavras certas em nossa boca e o que devemos falar com essas outras pessoas para alcançá-los também. Cremos que o Senhor voltará e louvamos o Seu nome e esperamos esse dia. Te pedimos esses favores, Senhor, e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olha, nos vemos na próxima semana, mas deixe-me dizer para você, assista os demais vídeos que nós temos aqui no canal Chegou a Hora e divulgue o canal Chegou a Hora. Tem vídeos fantásticos. Sim, vídeos dessa linha do tempo, com o plano da redenção. E toda semana estamos pondo outros vídeos, né? É importante assistir, que esse canal cresça e que esse canal seja um canal de bênçãos e que também seja essa uma missão, né? Quando você indica um canal para uma pessoa, você está sendo um missionário, porque ele vai assistir também aqui as mensagens que estão contidas aqui. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.